As esferas da figura adiante representam os íons formadores de um cristal de cloreto de sódio. Um cristal de cloreto de sódio, um amontoado de átomos, um composto de compostos iônicos. Considere que o íon com o maior número de camadas eletrônicas é representado pela esfera de maior raio, o íon de maior camadas eletrônicas. O íon, não o elemento, o íon desse elemento. E que a distância entre os núcleos dos íons X e Y vale a 10 raiz de 3. A distância entre o núcleo dos íons X e Y vale 10 raiz de 3, unidade de comprimento. O símbolo do elemento formador do íon de menor tamanho e a menor distância na mesma unidade de comprimento entre o núcleo de um cátion e o núcleo de um ânion são. Então, ó, dá para falar dessa... Então, usar uma propriedade aqui da matemática para poder descobrir o lado desse cubo. Tá certo? Porque ele tem essa estrutura tridimensional, porque como vemos, os lados eles são todos iguais, então é um cubo. Disse que essa parte aqui, ó, é 10 raiz de 3, ó. A distância entre os núcleos do X e do Y vale 10 raiz de 3. Dessa forma, conseguimos inferir que o lado do cubo vai ser igual a 10. Por quê? Porque a diagonal de um cubo é igual ao lado raiz de 3. E como aqui a gente tem um número 10 raiz de 3, conseguimos a partir disso inferir que o lado é igual a 10. Tá certo? Então, esse comprimento daqui até aqui, do centro desse átomo até o centro desse átomo, vai ser igual a 10, porque aqui a gente está do centro, a diagonal se refere ao centro dos átomos também. Aí, beleza. Então, dessa forma, ele quer a menor distância na mesma unidade de comprimento entre o núcleo de um cátion e o núcleo de um ânion. A gente sabe que daqui até aqui é igual a 10, tá? Aqui é 10 raiz de 3 e daqui até aqui é igual a 10. Se daqui até aqui é igual a 10, a metade disso é quanto? Sabemos então que a metade, ó, ela é exatamente o que está pedindo no enunciado. Na mesma unidade de comprimento entre o núcleo de um cátion e o núcleo de um ânion. Então a metade, a gente ainda não sabe qual é o cátion e qual é o ânion, mas a gente sabe que a metade é igual a 5. Então a resposta para o segundo item da questão vai ser igual a 5. Agora o primeiro item. O símbolo do elemento formador do íon de menor tamanho. O símbolo do elemento formador do íon de menor tamanho. Qual é o íon de menor tamanho, nesse caso? Nós temos aqui uma molécula de NaCl. Por que NaCl? Porque ele falou na questão, o cloreto de sódio. E NaCl é cloreto de sódio. Entre os íons Na+, Cl-, porque ele não pede o elemento, o tamanho do elemento, porque se fosse o tamanho do elemento, encontraríamos que o sódio ele vai ser maior. Ele tem um raio maior quando ele está no estado fundamental. Só que aqui ele é íon. E ele, como ele está ele está aqui, ó, o sódio e o cloro. Quando o cloro ganha um elétron, ele fica cloro mais. Ele fica 1, 2, 3, 4, 5. Ele aumenta a sua camada eletrônica. Quando o sódio ele perde um elétron, ele diminui uma camada eletrônica. Tá certo? Ele fica com a configuração eletrônica, o mesmo número de elétrons do neônio. Ele perde toda uma camada eletrônica. Então ele vem parar aqui. Enquanto o cloro vem parar aqui. Ou seja, na ordem de raio atômico que cresce de cá para cá, nesse sentido, assim, como se fosse uma diagonal, o sódio ele vai estar aqui e o cloro ele vai estar aqui. Ou seja, o cloro vai ser um átomo maior do que o sódio. Tá certo?
O símbolo aí então beleza, se o cloro é maior, ele quer o símbolo do elemento formador do íon de menor tamanho. Então a gente encontra que o menor tamanho é o sódio, porque ele fica com a configuração eletrônica do neônio, que é menor do que o cloro, quando é íon. Lembre-se que é porque ele é íon, porque se não fosse íon, o cloro, o sódio, ele estaria aqui e ele seria maior, na ordem de preferência de maior raio atômico, ele seria maior que o cloro. Beleza? Mas é íon.